da lata metálica, por exemplo, a quantidade de material é medida em... Se é uma coisa plana, é medida em área. Tá? Você tem cálculo de área. Tá certo? O tamanho da superfície é a área da superfície. Então, a caixa, a lata mais econômica, é a lata com a menor área superficial. Tá certo? Então veja bem. Ó, solução desse problema. Solução. Então, a lata será o quê? Uma lata cilíndrica. Ela será uma lata formato de um cilindro. E aí ela tem o quê? Se é uma lata formato do cilindro, as dimensões são o quê? A sua altura H, tá bom? Sua altura H e o seu raio. E ela tem um raio, que é o raio de qualquer uma das bases. Então, começa aqui. Sendo R o raio das bases. São duas bases, né? Base inferior e base inferior. Os raios das bases da lata. Tá? Os raios das bases. H, a altura. H, a altura. É evidente que é a altura da lata. E S, a área da superfície, a área da superfície da lata, tudo da lata, tá? Da lata, tens. Quem é a área em função do raio e da altura? Quem é essa área? Essa área superficial, quem é? É a área, é a soma das áreas da base. Quanto é a área de cada base? Qual é? πr2. Vezes 2. Tá certo? Que é a área da base superior mais a área da base inferior. Mais o quê? A área lateral. Qual é a área lateral da lateral de um cilindro? A área da lateral. Quando você abre, é só você, para descobrir isso, é só você imaginar o seguinte. Imagine que você chegou, né, tirou as tampas, fica com a lata vazada, abre essa lata ao longo de uma geratriz, né, de uma altura, tá, de um segmento que seja a altura, e você planifica essa lata. Ao planificar essa lata, qual é a figura plana obtida? Retângulo. É um retângulo de altura H e qual é a base? 2πr, que é o comprimento da circunferência da base. Então, quem é essa área? É 2πr2 mais área da... Qual é a área desse retângulo? Qual é? 2πrh. Onde
Isso não é para qualquer R, para qualquer H. É para RH, está que o volume da caixa seja um volume o quê? Específico, V. Tá certo? Ou seja, quem é o volume da caixa? Quem é? O volume da caixa não, o volume da lata. É a área da base vezes a altura. Isso aqui tem que ser igual a V. Isso aqui está amarrado. Daí, você tem duas coisas. Quem é H? Quem é? H é V sobre πr ao quadrado e assim, ou portanto, você tem a área da superfície só em função de R como o quê? Como o quê? Como 2π R2 mais quanto? Mais 2πr vezes quem? H. Mais o H, tirando daqui, o H é V sobre πr2. Então, é V sobre quanto? πr2. Entendido? Que fica igual aqui a 2πr2 mais quanto, hein? Mais, simplifica o π com π, o r com r, mais quanto? 2v sobre r2. Hã? 2v sobre r. 2v sobre r, só r. É só r. Então você vai achar o quê? O mínimo dessa função, mas o mínimo dessa função num conjunto de interesse. Um conjunto que torna factível a construção da lata. Então, com R, e qual é o intervalo de variação do R? Qual é? R pode ser zero? Não. R não pode ser zero, fica disso aqui. Tá? Mas com essa restrição, o R não pode ser negativo. Tá? É raio. Raio não pode ser negativo, tá? Medida. É dimensão, tá? Mas o raio não pode ser zero. Mas com essa restrição aqui, o raio pode ser qualquer valor positivo. Porque se eu aumento o R, eu tenho que diminuir o H. Se eu diminuo o R, eu aumento o H. O H é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Essa relação diz isso. Então, com R variando... Agora, a função S, ela é diferenciável aqui. Vamos usar o teste da derivada primeira. Tá certo? A função S, essa função aqui, ela é o quê? Ela é diferenciável no intervalo de interesse, claro que é, né? Com quem é a derivada de S em R? Em relação a R, quem é? É quanto? Deixa eu melhorar isso aqui. A derivada de S em relação a R. É quanto? É 4πr. 4πr. Menos o que, hein? Menos 2v sobre R2. A derivada de 1 sobre R é 1 sobre R2. Qualquer que eu coloque assim, ó. Que eu vou colocar assim. R2. Tá certo? Vou para cá. O denominador quem é? Denominador comum quem é? R2
Aí fica o quê? 4 π, o quê? R3 menos 2V, que eu ainda posso escrever como sendo 2, tá certo? Que eu posso escrever ainda como sendo 2 vezes o quê? Vezes 2πr3 menos qualquer que seja R pertencente a zero, mais infinito. Aí agora é só fazer o teste da derivada primeiro. O teste da derivada primeira dará esse raio de volume de área mínima. Tá certo? Tá bom? Então, vamos lá. Então vamos lá. Ó, só preciso me preocupar com isso aqui, ó. 2π. O sinal da derivada é o sinal de quem? É o sinal de 2π R3 menos V. Tá certo? 2π R3 menos V. Que tem que ser dado esse sinal no intervalo 0 mais infinito. Onde é que isso é 0? Essa função é estritamente crescente, tá? A derivada da 4πr2, ela é estritamente crescente. Então só preciso saber onde é que é 0. Onde é que é 0? Onde é que 2π, fazer aqui em separado, R3 menos V é 0. Se somente se 2π R3 é igual a V, que é se somente se o V é igual a o R3, é igual a quê? A V sobre 2π, que é se somente se o R é igual a raiz cúbica de quem? V sobre 2π. Então você tem a raiz cúbica de V sobre 2π, sobre 2π aqui. Aqui, né, antes, isso aqui é o quê? Negativo. Depois, aqui é 0, aqui é positivo. E o denominador, que é o R2, não é? O denominador, que é o R2, é positivo em todo canto. Cadê a tampa desse negócio? Obrigado. E o denominador, tá certo? Você tem, ó, o denominador é positivo. Então você pega, né, ó, 0, raiz cúbica de V sobre 2π. Você tem o sinal da derivada. O sinal da derivada é o quê? Então já dá para saber que o quê? Daí você já dá para concluir direto o quê? Já posso concluir direto aqui. Ela é estritamente decrescente antes, é estritamente crescente depois de raiz cúbica de V sobre 2π. Então daí V sobre a raiz cúbica de V sobre 2π é o que? É o ponto de mínimo
que é raio, tá? O ponto de mínimo de quem? De V no intervalo 0 o quê? Mais infinito, perdão. Intervalo 0 mais infinito. Logo, as dimensões da caixa de volume mínimo, as dimensões da caixa de volume mínimo, não, o volume está fixado, da caixa mais econômica, são, as dimensões da caixa mais econômica são R igual a quê? Raiz cúbica de 2π. E quem é o H? Aí o H, com essa restrição, tá? A caixa mais econômica com qual? Com essa restrição. Isso aqui é a restrição do problema. Você tem que trabalhar sob ela. Tá? Então aqui vai ser, vamos fazer a conta aqui em separado. Quem é o H? O H é V sobre πr2. Então o H é quem? V sobre π vezes o quadrado do raio. O quadrado do raio é raiz cúbica de quem? De V2, né? Sobre 4π2. Então isso aqui dá o quê? Dá raiz cúbica de V ao cubo, certo? Tá certo? Sobre a raiz cúbica de quem? Vamos de novo, vamos aqui. Esse π entra para dentro como π a terceira, né? Tá certo? Então dá raiz cúbica de quem? De V2 vezes π sobre 4. Tá? Então dá quanto? Fica raiz cúbica de quem? De o 4 passa para cima, 4 sobre π. Tá certo? Entendido? Concorda comigo? Raiz cúbica de 4 sobre π. É isso mesmo? Vamos ver. Sempre, tá certo? Fica a raiz cúbica de V3. Esse π entra dentro como π a terceira com π2 que é só π. Fica V2 sobre 4. Aí o V3 sobre V2 dá V. Perdão. Já errei aqui. Raiz cúbica de, vamos consertar. 4V, né? Sobre π. Certo? Tá certo? Porque V no denominador, né? Raiz cúbica de 4V sobre π. Raiz cúbica de quem? De 4V sobre π. Que é o dobro do raio, tá? Importante você observar que isso é o dobro do raio, sabe por quê? Porque, olha, se você faz uma conta aqui, isso aqui é raiz cúbica de quem? De 8V sobre 2π, né? É raiz cúbica de 8V sobre 2π, raiz cúbica de 8 dá quanto? 2 vezes raiz cúbica de V sobre 2π. Mas quem é isso? É o raio. Ou seja, é o dobro do raio. Entendido? Coisa interessante. Então tá aí. Esses são os problemas, tá? Então quando você tem um problema, não esqueça, tá? Problema de máximo e mínimo, você tem que especificar a função